Hoje eu começo o vídeo fazendo a seguinte pergunta. Para vocês, qual que é o melhor arco de Boruto? Bom, muita gente vai responder que é o arco do Kawaki, com a treta com a Cara. Outras pessoas podem falar que é o arco do Exame Chunin, a treta contra o Momoshiki. Ou até pode falar que é essa nova fase do Two Blue Vortex. Mas no vídeo de hoje eu tô aqui para falar sobre o melhor arco de Boruto. E eu não tô me referindo a nenhum desses arcos, mas sim o arco de atuação da Cara, que é um arco original e próprio do anime que antecede o arco do Kawaki da Cara do mangá. Então nesse vídeo eu vou estar comentando alguns pontos, resumindo sobre esse arco e falando do porquê que eu acho esse o melhor arco de Boruto, pelo menos no quesito dos arcos originais e próprios do anime. Então vamos nessa. O time 7, com a exceção do Mogino, acaba recebendo a missão de encontrar o marido desaparecido de uma jovem moça chamada Mia. O marido dela, chamado Anato, era um funcionário de uma empresa localizada no País dos Vales. Empresa essa que pertence ao Victor, que é um dos membros internos da Cara. Ele está conduzindo pesquisas e experimentos usando as células do Hashirama para poder criar uma árvore divina artificial. Acontece que o Anato ele desapareceu logo após o time de busca estar com as células do Hashirama em mãos, e devido a isso tanto o time 7 quanto os subordinados do Victor partem em busca do Anato. Felizmente eles encontram o Anato, o problema é que o corpo dele estava modificado por ter entrado em contato com a célula do Hashirama, o fazendo ficar descontrolado semelhante a um zumbi. Sem alternativas, o time 7 o enfrenta e durante o confronto o Mitsuki absorve parte do corpo do Anato e acaba se infectando com a célula do Hashirama, tendo de ser tratado urgentemente em um hospital no meio do deserto, cuja dona era uma habilidosa ninja médica chamada Yubina, aliás, muito bonitinha e bem sádica por uma ninja médica. Se isso já não bastasse como um problema, eles ainda tinham mais um, que era recuperar a célula do Hashirama, e para isso eles teriam que ir para o País do Silêncio. Acontece que um médico chamado Kirisaki havia marcado de usar a célula do Hashirama numa véia rica do País do Silêncio, para que ela pudesse rejuvenescer e retornar aos seus dias de glória. Usando o Jutsu Sexy, o Boruto consegue a informação do próprio Kirisaki, que estava bebendo num bar, e com o Konohamaru se transformando no Kirisaki, o time 7 junto ao mordomo da véia vão até o castelo dela. O castelo dessa véia fica em meio a um ponto muito famoso pela concentração de bandidos. É literalmente um mercado negro, ou se preferir a Cracolândia do mundo ninja. O interessante desse momento é que o Boruto e a Sarada veem em primeira mão como é a vida das pessoas nascidas em pequenas nações. Pessoas que tentam de toda forma ganhar dinheiro para sobreviver, não importando que meio elas tenham que usar para conseguir isso. Vemos até crianças em situação de miséria tendo que roubar para ganhar a vida, parecido com o Nagato durante a guerra. Isso porque Boruto se passa em tempos de paz. Acaba dando uma merda para nossos heróis e um grupo de ninjas formado por quadrigêmeos rouba a célula do Hashirama e eles vão atrás deles, enfrentando em diferentes etapas do caminho. Depois de muita lutinha ali e poderzinho aqui, o time 7 se depara com o Dippa, um poderoso interno da Cara com a habilidade de manipular o carbono presente no ar e também no próprio corpo. Ele é tipo o Ganância do Fullmetal, mas cá entre nós que o Ganância é muito mais foda. E você continua gostosa como sempre, não é, Lâmina Suprema? Ou melhor, luxúria. O time 7 acaba sendo humilhado pelo Dippa, enquanto o Konohamaru e o Mogino lutam contra o Victor. Por pouco o time 7 consegue fugir graças ao Mitsuki, que usou o modo sábio para fugir com eles, porém ele acaba levando seu corpo ao limite, tendo usado esse modo por muito tempo, e ele acaba ficando inconsciente. Só que por sorte ele chega até o hospital da Yubina, que trata um pouco os ferimentos dele. Em Konoha, acompanhamos o Boruto e a Sarada, que acabaram de acordar depois da luta contra o Dippa. E meus amigos, esse episódio é tudo de bom. Nós vemos o quão frustrado e triste o Boruto e a Sarada ficam devido à sua impotência e fraqueza perante a força do Dippa, a tristeza por ter falhado na missão e também a preocupação com o estado atual do Mitsuki, que ficou tão ferido que precisou ser tratado pelo próprio Orochimaru. Só para vocês terem noção, o dano sofrido pelo Mitsuki foi tanto que o Orochimaru teve que substituir a maioria, se não todos, acho que a maioria dos órgãos dele. Pois é, só para você ver o quão ferrado o Mitsuki estava naquele momento. Aquele sentimento amargo de derrota acabou marcando profundamente a alma de cada um deles. O interessante é que eles não querem transparecer isso para os seus amigos, então eles acabam mentindo, dizendo que estava tudo bem. Mas era claro que havia algo os perturbando, e isso é muito bom para o desenvolvimento do time 7. Eles estavam precisando de uma derrota dessa para fazer eles perceberem os seus defeitos e buscarem evoluir. Sem perder mais tempo, Boruto e Sarada saem do hospital antes da hora e vão em busca de mestre para os treinarem.
A Sarada pede ajuda ao seu pai para que ele a ajude a evoluir o seu Sharingan, e aqui que entramos numa das tramas mais interessantes desse arco. O Sasuke explica que apenas treinamento bruto não bastaria para evoluir o Sharingan, já que dependia muito dos sentimentos aflorados para isso. O interessante é que a Sarada começa a se questionar sobre as evoluções do Sharingan, até chegar o momento em que ela pergunta ao Sasuke sobre o Mangekyo, e nesse momento o nosso menino Sasuke sente o verdadeiro terror, porque ele sabe as condições para atingir o Mangekyo, ele sabe que elas são extremas, e ele acaba apenas mudando de assunto. Nesse meio tempo, a Sakura, que estava acompanhando o treinamento da Sarada, entra na conversa por estar preocupada de ver a sua filha treinando ao extremo, além do medo dela descobrir ainda mais sobre o Sharingan e suas evoluções. Rola até uma discussão entre a Sakura e o Sasuke a respeito disso. Enquanto isso, o Boruto estava treinando junto com o Kakashi, já que o Kakashi era o único junto do Naruto que conseguia fazer o Rasengan. O Boruto até pensou em pedir ajuda pro Naruto, mas ele acabou percebendo que o Naruto estava muito atarefado, então ele acabou indo atrás do Kakashi. E o legal desse treino é que é retomado aquela lição sobre as naturezas de chakra, que o Kakashi explica, ou é o Yamato, se não me engano, quando o Naruto está desenvolvendo o Rasen Shuriken. E aqui o Boruto acaba aplicando o estilo vento nesse novo Rasengan, e ele acaba criando o Rasengan compressado, um Rasengan forte o suficiente para poder conseguir passar a defesa de carbono do Dippa. O da hora é que o Boruto ele volta a enfrentar o Shoujoji, que eu acho que é Shoujoji o nome dele, que é aquele líder lá da gangue Mujima. Ele acaba enfrentando ele para poder testar o seu novo Rasengan compressado, né? Para poder conseguir passar aquela barreira de estilo vento que o Shoujoji consegue utilizar. Sim, os caras trazem o Shoujoji para ele apanhar de novo. Top vilões fodas de Boruto. Agora, retomando aquela tretinha que a Sakura teve com o Sasuke, a Hinata, que estava indo levar a marmita pro Boruto enquanto ele estava treinando com o Kakashi, na volta ela acaba escutando a discussão que a Sakura tem com o Sasuke. Então, em uma bela noite, ela acaba chamando a Sakura indo para poder sair e discutir sobre esse dilema que ela tá passando. Nesse rolê, a Sakura explica toda a situação pra Ino, e Ino acaba explicando de que agora elas são mães de ninjas, e de que toda vez que o Inojin sai pra alguma missão, ela prepara o seu coração para o que vier, até porque elas também já foram ninjas e sabem o quão assustador esse mundo pode ser. E na boa, eu acho esse momento e essa conversa muito da hora e muito interessante, porque no Tio Blue Vortex o Inojin quase foi morto pelo Jura, e nesse momento, quando a Ino vê o filho dela quase morto, ela meio que sente o que a Sakura estava sentindo nesse momento, tanto que ela até acaba parando de ajudar o Shikamaru naquele plano dele de agente duplo, tudo isso porque ela estava preocupada e queria proteger o seu filho. E muitas pessoas podem até criticar ela e tal, mas a gente tem que lembrar que nesse momento ela é mãe, então o filho dela sempre vai vir em primeiro lugar. Fora que também ela não está ciente de toda essa situação de vidas trocadas entre o Boruto e o Kawaki. Enfim, esse episódio, esse momento é simplesmente incrível e sensacional, e seguido de um dos melhores fanservice de Boruto, que é a luta da Sakura contra a Sarada. Aceitando a dura realidade, a Sakura resolve ajudar a Sarada no seu treino, então elas começam a cair na porrada franca. E meus amigos, que luta! Sério, essa luta é incrível, a animação muito bem feita, e na boa, que socão que foi cada das duas. Mano, nem chegaram a encostar os punhos e gerar aquela onda de choque. Sério, aquilo ali foi incrível. E até engraçado que a Sarada se desgasta toda e a Sakura fica super animada em querer treinar ela, e até se lembra do treino que ela teve com a Tsunade, onde ela mesma fala que foi um treino extremo em que ela quase morreu. Mas infelizmente a gente não viu o resto do treino da Sarada, mas ainda assim foi um fanservice de ouro. Agora falando sobre os vilões do arco. Era fato de que o Victor tava precisando de um momento, né? Até porque no mangá ele aparece em 1 ou 2 capítulos e é morto pelo Kashinkoji. Aliás, esse arco começa a trabalhar a trama do traidor da Cara e de quem foi responsável por danificar o dirigível que carregava o Kawaki. Fora que esse véu brocha consegue utilizar os 5 elementos de Jutsu e também tem uma puta técnica de regeneração. Porém, ele não consegue regenerar a perninha dele. E eu acho isso engraçado porque o cara consegue regenerar a cabeça e até mesmo consegue criar 2 braços extras, mas ele não consegue regenerar a perna. É explicado pelo Orochimaru que a técnica de regeneração dele não é perfeita, pô, mas mesmo assim eu acho meio estranho do cara que consegue regenerar a cabeça não conseguir regenerar a perna, né? Mas enfim, segue o roteiro. Já o Dippa eu diria que não tem muita coisa pra falar dele. Ele é um cara sádico e louco que possui um grande apetite, seja por comida mesmo, já que a gente sempre vê ele comendo alguma coisa,
além de que ele queria comer o fruto divino porque já não havia nada no mundo que saciasse seu apetite, e também ele é faminto por ver o desespero e o medo nas feições de seus oponentes. Mesmo sendo de certa forma simples, eu acho ele um bom vilão. Digamos que ele tem um certo carisma. Bom, já é melhor que outros vilões de Boruto que se tem por aí, né? Shoujoji, eu acho que é Shoujoji. Gente, se não for Shoujoji, desculpa, ninguém liga pra esse cara, enfim. Após concluir seu treinamento, o Boruto e a Sarada retornam ao País dos Vales para o seu acerto de contas contra o Dippa. Já o Konohamaru está enfrentando o Victor, ao mesmo tempo que tem que lidar com a Shinjo, que já tinha sido ativada e estava usando os funcionários da empresa como sacrifícios para poder conseguir produzir o fruto de chakra. Bom, meus caros, se eu tivesse que resumir essa luta em uma palavra, com certeza seria cinema. Só o Boruto e a Sarada tá enfrentando o Dippa já é simplesmente incrível. Toda a preparação que é feita, todo o desenvolvimento, toda a construção, a animação da luta do episódio é simplesmente muito boa. E quando o Orochimaru e o Mitsuki chegam no local, fica melhor ainda, com o Orochimaru simplesmente pulverizando a secretária do Victor com algum jutsu ou técnica que ele usou. Não fica muito claro qual técnica, qual jutsu é, para deixar aquele mistério, mas com certeza é assustador ver o que ele fez. E não só isso, Orochimaru chega batendo o pau na mesa com a técnica de regeneração simplesmente absurda. O cara perde o braço, em questão de segundos ele já regenera e ainda tira a onda dizendo que a técnica de regeneração do Victor é uma porcaria comparada dele. Bom, ele não usa essas palavras, ele só fala que a do Victor não é perfeita. Durante a luta, a Sarada consegue evoluir o seu Sharingan, despertando o segundo Tomoe, e depois disso o Boruto já prepara o seu Rasengan compressado para poder derrotar o Dippa, que por sua vez acaba usando sua técnica de carbono para poder criar uma armadura especial e mais reforçada. O Boruto usa o seu Rasengan na armadura do Dippa, mas ainda assim não é o suficiente para destruí-la. É então que o Mitsuki acaba usando o seu modo sábio e coloca suas mãos no Boruto, dando meio que aquele up no Rasengan do Boruto. E a Sarada faz a mesma coisa, colocando as mãos nas costas do Mitsuki. Eu não sei basicamente o que ela fez, mas ela tava lá e ninguém tira o mérito dela. Aí simplesmente começa a tocar a musiquinha tema do time 7 e os caras metem o Dippa lá pra puta que pariu com aquela trilha sonora foda tocando de fundo, cara, na boa. Eu lembro que quando eu assisti isso na época, eu arrepiei em todos os lugares, não tem como, cara. Essa é sem sombra de dúvidas uma das melhores lutas de Boruto, não só pela animação, mas por toda a preparação que rolou pra chegar nela. Aquela era a revanche que o time 7 estava precisando. Era vingança, minha família, era vingança. O arco então finaliza com a vitória indo pro lado dos mocinhos. E agora eu vou dar as minhas considerações finais sobre esse arco. Bom, o título do vídeo meio que já entrega. Pra mim, sem sombra de dúvidas, esse é o melhor arco original de Boruto. Porque, cara, esse arco, eu acho um crime ele não tá no mangá. Porque esse arco ele é tão importante pro desenvolvimento do time 7 como um todo. Aliás, até pra fazer um vídeo sobre isso, eu até pretendo. Sobre como o time 7 no anime ele é incrível e ele é muito bem desenvolvido. Enquanto no mangá ele é completamente esquecível e apagado, né? Só o Boruto que importa. Então ele é muito importante e valioso por causa disso, cara. Fora também que esse arco ele aproveita uns personagens que são bem figurantes no mangá. Que é o caso do Mugino. Cara, o Mugino no mangá ele é um figurante. No anime, cara, ele participa desse arco, a gente vê a personalidade dele, a gente sabe da história dele. Tudo bem, depois ele vai morrer. Só que mesmo assim é da hora eles se derem ao trabalho de fazer toda essa história, todo esse background pro personagem. O Victor é a mesma coisa. Cara, o Victor é um dos membros internos da Cara. E tipo, no mangá ele aparece em uns 2 capítulos, ele é morto pelo Kashinkoji. Sério, é bem triste, cara. É meio ridículo, pra falar a verdade. Fora outra coisa, os membros da Cara, pelo menos os internos, acho que os outros externos não tem, né? Eles têm uma marcação e numeração romana no rosto, em algum lugar do corpo. E se eu não me engano, tinha 2 membros que não tinham sido revelados, que acho que era o 7 e o 8, eu não lembro. Que no caso, a gente acabou descobrindo que o 7 eu acho que é o 7, é o Dippa. Então a gente acaba sendo revelado que ele era esse outro membro. E a outra, no caso, seria a Olga, pelo menos eu acho que é assim que é o nome dela. Outro ponto muito bom desse arco também é a questão dos fanservice. Cara, esse arco tem muito fanservice, são fanservice bons. Tipo, o próprio Boruto treinar com o Kakashi,
a Sakura enfrentar a Sarada e ter bastante participação e até um desenvolvimento muito interessante nessa relação de mãe e filha e também da própria família Uchiha. Eu também amo como o anime ele está muito ao trabalho de desenvolver a evolução do Sharingan da Sarada, enquanto no mangá é simplesmente jogado. Porque assim, quando ela aparece no mangá, ela usa o Sharingan lá no arco do Exame Chunin, no mangá, eu cheguei até a conferir, ela tem um Tomoe. E aí na luta contra o Boro, ela já tá com 3 Tomoes. Como que ela despertou os outros 2 Tomoes? O que ela passou? O que ela vivenciou para despertar os outros 2 Tomoes? Cara, o mangá não se dá o trabalho de explicar. Tem uma novel, que é a novel onde o Sasuke ele treina o time 7, né? Ela se passa depois do arco do Exame Chunin e eu acho que antes do arco da Gangue Mujima e da Kara. E eu acho que nessa novel ela já tá com 3 Tomoes. E depois fica a questão, quando que ela despertou os outros 2? Assim, eu acho isso uma problemática do anime e do mangá de Boruto. Dá pra fazer vídeo sobre isso, inclusive dá pra fazer muito vídeo sobre isso. O anime é tudo mais bem desenvolvido, tem um carinho, tem um tratamento especial. Tanto que até agora, no anime, ela não teve o terceiro Tomoe. Eu quero ver o que eles vão fazer para despertar o terceiro Tomoe e depois o Mangekyo, que no caso ela desperta quando o Boruto Kawaki tem as suas vidas trocadas, né? Bom, eu acho que sobre esse arco é isso. Isso aqui obviamente foi um resumo, né? Eu tive que resumir bastante coisa porque esse arco ele é um pouco longo, não daria para poder falar mais detalhadamente dele, senão ia ficar um vídeo de 2 horas. Mas é isso, o vídeo sobre o melhor arco de Boruto. E na boa, se alguém pulou isso aqui porque tem pessoas que só leem o mangá e não vê o anime, assiste esse arco. O começo dele você até pode achar que não é tão legal, até um pouco enrolado, mas da primeira luta do time 7 contra o Deep em diante, cara, na boa, simplesmente não tem assim do que reclamar desse arco. Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like e sinta-se à vontade para poder se inscrever no canal. E eu vou indo nessa, valeu e falou!